Olá, amados, graça e paz. Mais um final de semana que vai se finalizando. Até aqui nos sustentou o Senhor. Ele é fiel, Ele cuida de nós quando depositamos a nossa confiança nele, né? Jamais, como Ele nos disse hoje, maldito do homem que confia no homem. A Bíblia diz, maldito do homem que confia. Não confiais em reis e príncipes, confiai antes daquele que é do alto, daquele que nos ensina, porque não aprendemos de homens, aprendemos do alto, daquele que é a verdade desde a origem, que nos revela a perfeita e agradável vontade do Pai, e nós perseveramos dia após dia, segundo Ele firma os nossos passos. Não são joelhos vacilantes, mas sim passos em retidão, em integridade, em sinceridade, do qual a boca fala o que o coração está cheio, e o coração está cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, porque aquele que bebe da água que ele nos concede nunca mais tem sede, pelo contrário, é uma fonte a jorrar. E assim anunciamos a palavra, a fonte de água viva, para aqueles que estão com a língua ressequida. Não buscamos honra e glórias de homens, da qual ele nos ensina: se assim procedeis, nada sois. Assim como o bom mestre nos disse, aquele que quando foi chamado de bom, ele disse: por que me chamas de bom? Só há um bom. Os mandamentos, né? Todo aquele que guarda o maior tesouro no coração, amar somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, amar o próximo como a ti mesmo, é aquele que através da fé se cumpre, porque pela lei todos tropeçamos de várias formas. Pela lei está cometido desobedecer a todos os mandamentos, mas pela graça, pela fé sois cumpridores, porque a fé não veio para anular a lei, ela é cumpridora da lei, um elo da perfeição da qual se cumpriu. Tanto que era necessário várias oblações para se alcançar a purificação e santificação. E através do elo da perfeição, Jesus, o Filho do Homem, a natureza divina, Cristo, ungido de Deus, se alcançou através de uma única oblação, o cumprimento, né, da lei. Pela graça sois salvos, sois cumpridores, ainda que se tropece em algum ponto, é cumpridor pela fé, porque pela lei está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Paulo dizia: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido a pura devoção de Cristo, porque muitas são as ciladas, os escândalos seriam inevitáveis, como ele nos ensina. Mas ai por meio daqueles que os veem, ai daqueles que se escandalizam um dos pequeninos, daqueles que creem, porque os pequeninos são os de fé, os que são humildes e mansos de coração, assim como ele nos ensina: se vós estáis em mim, eu em vós, sede santos, sede justos, perseverai como imitadores de Cristo, porque é somente ele o elo da perfeição e não há outro. O único mediador entre Deus e homens, feito um pouco menor do que os anjos, se tornou mediador também dos anjos pela submissão do coração. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros. A Bíblia diz que sabe aquele que ganha uma alma. Quando um pecador se arrepende, uma multidão de pecados e transgressões lhe são perdoadas e apagadas. E os anjos fazem festa no céu quando um pecador se arrepende. Há mais alegria, para um pecador que se arrepende no céu. Lembrai-vos de que a vontade do Pai é que, se um pastor, da qual atualmente apacentamos os cordeiros que não são nossos, são de Cristo, do qual ele disse a Pedro: tu me amas mais que estes, apacenta
os meus cordeiros. E como evangelistas, temos que anunciar o evangelho, do qual gera os irmãos, filhos do Deus Altíssimo, irmãos na fé. Porque ainda se tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. O evangelho é que é gerador, e os cordeiros são dele. Onde a Bíblia nos diz que nos últimos tempos, pela apostasia e esfriamento do amor, ele é aquele que junta as ovelhas que não têm pastor. Ele é aquele que as reúne e vence aqueles que apacentam a si mesmo, que faz discípulos de si mesmo, porque ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. E assim nós perseveramos anunciando o evangelho. Deus disse: este é meu filho amado, em quem me regozijo, que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. E Jesus nos ordena de anunciar o evangelho a todos os povos, línguas e nações, aos cativos e oprimidos, anunciar as boas novas, para aqueles que estão com o coração contrito e arrependido, venham receber a semente, e a semente prosperar na tábua de um coração de carne, um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós. Aquele do qual nós o confessamos publicamente todos os dias e perseveramos anunciando a sua verdade, da qual ele disse aos fariseus que creram nele e largaram as sinagogas dos sacerdotes que seguiam o sacerdócio terreno. Ele disse a eles que creram em Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E assim nós perseveramos dia após dia, o confessamos como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Alcançamos a remissão pelos pecados. Ele é aquele que nos redime de todos os maus caminhos, jamais se colocando a um jugo novamente do opressor, porque usai a liberdade em Cristo, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Usar a liberdade que ele nos concede do mundo para aquilo que é edificante, tanto individualmente como para o corpo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo. E assim, quando perseveramos anunciando, o Espírito se encarrega de convencer todo pecador de seus maus caminhos e de alcançar um único mediador entre Deus e homens. E em mais uma semana que se inicia, depositando a confiança no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, e está com o Pai não julga, concedeu-lhe o julgamento. Sabemos que através do anjo do concerto ele está arrancando todo o joio, ele está preparando um povo bem disposto, unido num só propósito, numa só fé, num só coração puro, reto, íntegro, sincero, com reverência, com temor, que é o princípio da sabedoria, e o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Ele está aplanando os caminhos, entulhando, derrubando os montes, entulhando os vales, preparando para a sua vinda. Sabemos que o Pai somente sabe daquele dia e daquela hora, nem o Filho e nem os anjos. Mas sabemos que o Filho está exercendo o direito, usando da sua justiça, da equidade e imparcialidade, e então entregará tudo ao Pai e virá o fim. Ele é aquele que se opõe aos arrogantes, às nações que se amotinam em vão, os governantes, urso feroz e leão rugindo a um governo ímpio, governando um povo enfraquecido. Não te indignes quando vês as leis de uma província violada, porque sempre tem um acima que vigia, acima daquele que vigia outro que está acima de todos, que ri com desprezo dos zombadores, que está de pé no centro do trono, como quem pisa uva nos lagares. A ele seja toda honra e toda glória, porque ele está purificando o templo, derrubando a mesa dos cambistas,
cadeira daqueles que vendem pão, porque está escrito: a casa do meu pai é casa de oração, não fazei dela de comércio e de covil de ladrões. E assim ele está procedendo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania e sobre a Europa. E nós somos gratos a Ti, Jesus, porque até aqui nos sustentou, nos livrou e nos concedeu tudo aquilo que precisamos, até mais do que pedimos, porque buscamos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.